Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Martins aí com vocês. Bom, estamos estudando para o concurso da Ilhabela, pessoal. Então, estamos aqui com o nosso autor agora, Paniza, né? O autor Ensinar Matemática na Educação Infantil. Vou fazer um resumo rápido com vocês aí. Vou deixar o artigo que eu achei na internet, né? Então qualquer um consegue achar. Lendo um pouquinho para a gente entender um pouquinho o que fala esse autor. Pesquisando, pessoal, questões desse autor, achei muitas questões, mais de 30 questões aí, né? Falando do autor, da autora, na verdade, que é uma mulher, né? É a Mabel Paniza. Então, gente, vamos achar o livro aqui rapidinho para vocês entenderem. Ensinar matemática na educação infantil e nas séries iniciais. Análise e propostas dessa editora aqui, ó, gente, ó. Artimed, né? Eu estava fazendo resumos ano passado para o concurso de Caraguá e muitos dos livros que eu achava era dessa editora Artimed, tá bom? Então esse livro foi feito por Mabel Paniza e seus colaboradores. Trazer um pouquinho aqui para vocês, gente, pessoal, o que o Copilot fala, né? Que é o IA do Google Edge. Organizado por Mabel Paniza e outros colaboradores, aborda questões fundamentais relacionadas ao ensino da matemática nesses estágios iniciais da educação. Vamos explorar alguns dos tópicos abordados no livro. Integração em conceitos teóricos e prática educacional. O livro busca criar um diálogo entre pesquisadores e educadores de matemática. A integração dos conceitos teóricos com prática educacional visa propor abordagens inovadoras em sala de aula. Tópico 2. Desenvolvimento do conhecimento espacial. As crianças estão constantemente expostas as situações que envolvem conhecimentos espaciais, como se locomover e encontrar objetos em diferentes lugares. O livro sugere práticas para desenvolver o conhecimento espacial, como esconder objetos, encontrá-los com base em pistas, explorar labirintos e percursos e registrar imagens selecionadas com uma câmera. Construção do conhecimento numérico. As crianças criam explicações próprias sobre uma resolução de problemas de sistema numérico. É importante considerar que a construção do conhecimento matemático ocorre de maneira semelhante a outros tipos de conhecimento. Falando um pouquinho de mim, professor Martins aí, nosso canal de vídeos para ajudar vocês aí, me ajuda também para o estudo, né? Então, espero que possa ajudar vocês aí nesse simulado aí. Tudo bem, gente? Então pessoal, vamos lá então. Resumo, né? Resumo do livro que eu achei para vocês aí. É um livro aí que vende na... Então vamos lá. O livro fala em ensinar matemática na educação infantil nas séries iniciais, por Paniza, Mabel Paniza. Aborda sobre o diálogo entre diversos pesquisadores e educadores na área da matemática. Baseado nos teóricos educadores, houve a integração de conceitos teóricos juntamente com a prática educacional, com o intuito de contribuir para propostas inovadoras em sala de aula. As crianças desde pequenas entram em contato com o mundo e inevitavelmente com as variedades de experiências que envolvem matemática. Mesmo sem compreender a fundo o sistema numérico, ouvem falar sobre números, falam, cantam, contam, resolvem alguns tipos de problemas. As instituições de educação infantil devem associar as experiências que as crianças trazem consigo e estabelecer formas de criar situações que proporcionem desafios para a aquisição de novos conhecimentos de forma estruturada. Pessoal, ela fala muito de jogos, né? A importância dos jogos no aprendizado, no ensino e no aprendizado dos estudantes aí da matemática. Muito importante trabalhar com jogos, né? A instituição de ensino da educação infantil deve associar as experiências que as crianças trazem consigo e estabelecer formas de criar situações que proporcionam desafios para a aquisição de novos conhecimentos. Existem inúmeras teorias voltadas para a prática do ensino da matemática, sendo algumas delas contraditórias com a realidade do sujeito e suas capacidades de construir seu conhecimento. Dessa forma, iremos refletir acerca dessas práticas a fim de refinar nosso olhar perante o ensino da matemática. As crianças, durante suas experiências diárias, são expostas a diversas formas de situações que envolvem o uso da resolução de problemas de cálculos. Dessa forma, em meio a tantas descobertas, as coisas que ainda não sabem a respeito da matemática se perguntam: que número é esse? O que ele representa? E até mesmo como se escreve.
É importante saber que a construção do conhecimento matemático ocorre como os demais conhecimentos, ou seja, as crianças criam explicações próprias para a respeito dos problemas do sistema numérico. A finalidade do ensino e os problemas da questão de conhecimentos espaciais é mesmo na área matemática. Conhecimentos espaciais. No dia a dia da criança existem inúmeras situações que circundam o uso dos conhecimentos, como por exemplo, a capacidade de se locomover de encontrar algo que está em algum lugar. Existem diversas atividades que podem contribuir para o desenvolvimento do conhecimento espacial, como esconder objetos, pessoal, é um exemplo. Labirintos de percursos é um exemplo legal também. E até registrar imagens com as câmeras. Essa atividade contribui para a aquisição da percepção visual, observação e localização de espaços, fatores que auxiliam para a construção do raciocínio lógico e a resolução de problemas, conhecimentos geométricos. A geometria na educação infantil pode ser trabalhada a partir da observação de diversas formas geométricas, tridimensionais e planas, bem como em conformidade com outros conteúdos. É necessário elaborar formas e propostas que contribuam para a construção do conhecimento. As atividades podem ser primeiros de materiais sólidos, recortes ou desenhos com formas geométricas. Tangram é uma ótima atividade, tá? Mas vamos lá, a gente está falando um pouquinho aqui de alguns exercícios. Integrar conceitos teóricos com a prática. Segundo Paniza, a matemática o aprendizado da matemática requer que os alunos se envolvam em situações que permitam a eles a resolução de problemas e a descoberta por meio de diferentes experiências. Sendo assim, o ensino da matemática, seguindo a teoria construtivista de Piaget, se baseia na construção do conhecimento, o que requer que o professor tenha um olhar reflexível perante o ensino matemático. Quando a matemática é ensinada de forma tradicional, o professor exerce apenas o papel de transmissor do conhecimento, É igual uma figurinha que eu vi na internet, que tem um professor uma boca, e as crianças são ouvidos, orelhas enormes. Sendo assim, o conteúdo é basicamente aplicado e explicado de forma conceitual, sem considerar os aspectos da realidade dos alunos, e nem mesmo atribuindo conexões significativas para os alunos a fim de contribuir para o processo de aprendizagem. A matemática foi vista por muito tempo como um ensino sucessivo dos números de forma mecânica, sem que os alunos refletissem e criassem estratégias para a resolução de problemas. Cotidiano escolar, a atitude que instiga e debate estimulava as maneiras de ver, aprender e ensinar matemática. Como já falamos, existe o estilo clássico de ensinar matemática. Essa forma baseia-se no ensino de números de forma convencional, 1 a 1. As atividades são focadas na escrita dos números de forma repetitiva para garantir a memorização dos números. Para uma proposta construtivista, em que o aluno seja instigado pelo professor, é importante que o educador tenha conhecimento sobre as teorias do desenvolvimento para agir como mediador da construção do conhecimento de forma eficaz. O ensino da matemática deve ir em direção à realidade de vida dos alunos. Não devemos utilizar os símbolos de forma descontextualizada, pois isso dificultaria a compreensão dos alunos. Aspectos da realidade. O domínio e compreensão do conteúdo pelo aluno é alvo da preocupação de Paniza. A autora declara que não é possível tratar o tema da aprendizagem e o ensino da matemática sem se referir à questão de sentido. O sentido está ligado à compreensão sobre uma determinada coisa, ou seja, é necessário que os alunos compreendam o sentido que está lhe sendo ensinado. Esse fator tem sido cada vez mais presente no meio dos professores. Os alunos possuem maneiras inexplícitas e explícitas de construir seus conhecimentos e que muitas vezes não são reconhecidos pela escola. Muitas ainda hoje adotam a postura tradicional e ignoram completamente a aquisição do conhecimento matemático de forma construtiva. É importante elaborar propostas em que os alunos se vejam frente a situações para que possam resolver, pois a matemática deve ser para o aluno um fator que contribua para atuar de forma a transformar o mundo à sua volta. Sendo assim, as propostas pedagógicas devem instigar o interesse e a curiosidade do aluno para que dessa forma possa ocorrer o desenvolvimento de suas capacidades de desenvolver problemas.
Aqui a autora fala um pouco sobre a importância dos jogos, né? Que é a utilização dos jogos e brincadeiras na escola com propósito claro de ensinar por volta dos séculos 20 e 19, considerado como o criador dos jardins de infâncias, Froebel, né? Friedrich Froebel, que naquela época preservava o uso dos jogos e brincadeiras na sala de aula. É importante acatar que o jogo é um instrumento que propicia a construção de novos conhecimentos, apoiando para a garantia de aprofundamento que foi trabalhado, a análise e concepções aprendidas, servindo como instrumento de avaliação método para o professor. Encerrando o vídeo, avaliando os alunos na situação de jogo. Os momentos de jogos podem e devem também se constituir em momentos de avaliação. A possibilidade de avaliação que são particulares de cada jogo. Para auxiliar o professor no que diz respeito a essa situação, criamos uma seção denominada Problematizando, né, na qual descrevemos alguns questionamentos que podem ser feitos e ampliados para cada jogo. Há também possibilidades pertinentes a toda situação de jogo que podem servir para a elaboração de fichas avaliativas de cada aluno. Aqui temos encaminhamentos metodológicos, né? Não podemos exigir silêncio quando estamos trabalhando em grupos, bem como não é possível que uma aula expositiva seja desenvolvida com todos falando ao mesmo tempo. Ao utilizar jogos na sala de aula não é possível exigir silêncio, sobretudo quando trabalhamos com crianças. Meio óbvio isso, né? Muita conversa, risadas, gargalhadas, pequenas divergências e até gritos eufóricos decorrentes da própria atividade do jogo fazem parte da aula e devem ser compreendidos como parte importante do aprendizado daquele momento. Tais atitudes também são decorrentes do fato que os jogos, de modo geral, envolvam competição entre os participantes. No entanto, o professor poderá direcionar a atenção das crianças para um conhecimento construído, além de outras possibilidades, como afirma Anastácio. Nas situações requeridas com jogos em sala de aula, o professor se depara certamente com a competição como uma característica marcante dos mesmos, mas nessas atividades o professor pode enfatizar o aspecto de construção do conhecimento, em lugar de enfatizar a rivalidade. Análise em meio a atividades propostas. Então daqui está fora das potencialidades dos jogos e pedindo para ler o livro, né? Isso aqui foi um pequeno resumo, tá, gente? Do livro.